Rio de Janeiro foram presos pela Polícia Federal nesta segunda-feira. A dupla é suspeita de comandar atentados contra unidades de polícia pacificadora. Os bandidos foram presos numa ação conjunta das polícias federal e civil na região dos Lagos. Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná da Vila Cruzeiro, e Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D do Complexo do Alemão, passavam feriado em uma casa de luxo em Búzios. Nós temos informações de inteligência de que eles são responsáveis por boa parte dos ataques, pela autorização dos ataques nas UPPs do Complexo da Penha, os ataques a policiais e às bases. Foram 7 desde o início do ano. 4 PMs morreram. Segundo a polícia, no sábado, foi Piná quem ordenou os ataques a ônibus na comunidade do Caramujo, em Niterói, região metropolitana do Rio. Em março, o SBT Brasil mostrou com exclusividade outro ataque orquestrado pela dupla. Na ocasião, o comandante da UPP de Manguinhos, Gabriel Toledo, foi ferido na perna e socorrido debaixo de muitos tiros. Os bandidos estavam sendo monitorados pela polícia. Houve um cerco e nenhum tiro foi disparado. Com a dupla, os agentes encontraram 2 carros de luxo e R$9 mil em dinheiro. O 2D tentou escapar, mas viu que não tinha jeito, estava cercado e voltou. Todos eles se entregaram sem resistência. Um terceiro homem também foi preso. A polícia ainda investiga a participação dele nos crimes. 2 traficantes foram filmados quando tentavam subornar guardas municipais de Curitiba. Bruno Laércio dos Santos, de 24 anos, e Rodrigo de Souza, de 37, ainda não tinham passagem pela polícia e se esforçaram para manter a ficha limpa. Vamos conversar aí, senhor? Falei. 3 mil na pista, precisaram de uns 5 mil. Como o valor não foi aceito, eles ofereceram mais para tentar subornar os guardas municipais. Nossa liberdade não tem preço, certo, senhor? Você precisa pagar 50 mil. Não teve acordo. Tem que ser preso, não, ele está preso. As prisões aconteceram aqui nesse cruzamento quando os traficantes foram flagrados com 50 papelotes de crack. E esta é uma cena muito comum aqui em Curitiba, uma das 12 sedes da Copa de 2014. A polícia já catalogou 50 praças como esta, que funcionam como ponto de venda de drogas. Esta aqui, por exemplo, fica em frente à Câmara Municipal. Aqui o tráfico acontece 24 horas por dia. As tentativas de suborno são constantes, por isso o comando da Guarda Municipal vai incentivar que os agentes trabalhem com câmeras escondidas. Essa é a regra. A exceção nós punimos com a exclusão, ou seja, exoneramos o profissional que demonstra ausência de profissionalismo. Apesar do fim da greve da Polícia Militar, Salvador continua sofrendo com a onda de saques e assassinatos. O último fim de semana foi o mais violento do ano. Como era feriado, as ruas de Salvador estavam pouco movimentadas. Foi difícil encontrar policiais trabalhando. Este módulo no centro da cidade estava fechado. Poucos homens do Exército foram vistos. Os vândalos se aproveitaram e realizaram novos ataques. O alvo foi este centro comercial. A nossa equipe chegou a ser ameaçada e precisou se afastar para continuar registrando o roubo de mercadorias. Na madrugada de sábado, esta companhia policial no subúrbio foi alvejada por tiros. 8 homens tentaram invadir o local e entraram em confronto com a polícia. O foco seria o armamento que nós possuímos aqui. Até o final desta semana, o governo do estado vai finalizar um relatório avaliando os reflexos da greve e também a questão da segurança em todo o estado. É esse documento que vai determinar a permanência dos 8 mil homens da Guarda Nacional e se o decreto de lei e ordem vai continuar em vigor. Agora um alerta aos pais. O uso de aparelhos sonoros para acalmar e ajudar no sono dos bebês é um bom recurso, desde que haja muita atenção ao volume. Veja na reportagem de Fernanda Câmara. Esses sonzinhos já são bem familiares para o Miguel, de 1 ano e 7 meses. Quase todos os dias ele se entretém com os brinquedos que tocam músicas. Tchau, tchau. Bom. De cada botão desta guitarra, por exemplo, sai um som diferente. Barulhinho de palma, barulhinho de tonhonhói, ele adora. O Miguel e mais um monte de bebês adoram esses brinquedinhos que emitem sons. E eles não são prejudiciais, desde que sejam utilizados com a distância e o volume corretos. Senão, a diversão pode se tornar um perigo. Um som assim pode danificar a audição se estiver muito próximo ao ouvido de uma criança e acima de 85 decibéis. Então, esse tipo de brinquedo deve ficar longe dos tímpanos. Essa lesão não acontece na hora.
ela é uma lesão progressiva que ocorre no decorrer dos anos. O Ricardo é paizão, mas confessa que deixa o Miguel brincar à vontade. Eu sei que a sensibilidade da audição da criança é muito forte, então qualquer ambiente que tenha um som maior, mais alto, pode prejudicar. A Camila é bem atenciosa quando o assunto é a audição do filho. Antes de comprar o brinquedo, a gente testa, verifica o som, se ele está numa altura padrão do nosso tom de voz normal, não está nem com grito, nem muito baixo. Então, a gente procura encontrar o tom ideal, que eu acredito que é um tom de conversa mesmo. Ela está certa em se preocupar porque um problema de audição pode ser irreversível. O que acontece é uma lesão da célula da audição. Nós temos células específicas da audição, chamadas células ciliadas, e com exposição excessiva ao som você pode danificá-las. Na hora do Miguel dormir, a Camila liga o som deste cachorrinho, que não fica tão perto do berço e tem uma musiquinha tranquila. O som não prejudica o sono, mas o ideal, segundo o médico, é que o bebê durma ouvindo a voz da mãe ou no silêncio. O cachorrinho e os outros brinquedos podem entrar em cena somente durante o dia. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Essas são imagens ao vivo do trânsito na Avenida Brasil, que continua interditada para obras da Transcarioca. Você que está voltando hoje do feriado, saiba as condições de tráfego e os melhores caminhos para fugir do engarrafamento, se for possível. É já já. E veja também, italiano acusado de matar a mulher e a filha de 3 anos na comunidade do Jacarezinho. Ele tentou suicídio e está internado no Hospital Souza Guiar. Mais detalhes daqui a pouco. E também a prisão de 2 traficantes na região dos Lagos. Segundo a polícia, eles são os responsáveis por vários ataques a UPPs aqui no Rio. Os bandidos passavam o feriado numa casa de luxo em Búzios. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de abril. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E eu começo direto indo ao vivo para a Avenida Brasil, onde está lá o meu amigo Eduardo Oliveira, que voltou do feriadão, né? Já está enfrentando o engarrafamento aí também. Eu vejo que você está num local com pista livre, mas tem um panorama difícil para os motoristas, né, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Liane. Olha, esse ponto aqui que a gente observa uma certa retenção, ela acontece bem próxima do desvio aqui na altura de Ramos. Os motoristas andam um pouco mais devagar nesta área aqui, mas um pouco mais à frente o trânsito já começa a fluir de uma forma melhor para os motoristas. O caos está sendo esperado, Liane Bosch, para amanhã, porque a Avenida Brasil vai ficar interditada até às 10 horas da manhã desta quarta-feira. E para evitar um nó no trânsito hoje, a Prefeitura decretou ponto facultativo para os servidores. Por isso, muita gente continua, enfim, curtindo este feriadão e a volta para casa, a complicação deve acontecer amanhã, principalmente para quem foi para a região dos Lagos. Juliane Borges. Tá certo, muito obrigada, Eduardo. Olha, deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha nas câmeras da 7 Rio, outros pontos do Rio de Janeiro para você que sai de casa agora. Aí outro trecho da Avenida Brasil, um desvio ali na altura da Ilha do Governador, a gente vê um carro parado, provavelmente voltou de viagem, não está com a manutenção em dia e aí acontecem essas coisas, né? Ali embaixo dá para ver também que o trânsito está bem intenso. O problema maior, segundo a Prefeitura, é no acesso à linha vermelha. Quem vai pegar a linha vermelha já encontra um pouquinho de congestionamento. Aí é a linha amarela com a linha vermelha. Nesse trecho a gente não vê nenhum engarrafamento. Fluxo segue livre, tranquilo para o motorista. Em outro ponto da linha vermelha, na altura do gasômetro, também o trânsito segue sem problemas. O fluxo é intenso de veículos, mas sem retenção nesse trecho pelo menos. Tragédia na favela do Jacarezinho. Um italiano é acusado de matar a mulher e a filha e depois atentar contra a própria vida.
O Eduardo Oliveira acompanhou o caso. Os corpos de Denise de Almeida Rodrigues, de 29 anos, e da filha Mariana Teleste, de 3, continuam aqui no Instituto Médico Legal, no centro da cidade, onde vão passar por uma necrópsia. O italiano Enrico Teleste, de 58 anos, é acusado pela polícia de ter matado a mulher e a filha no final da tarde desta segunda-feira na comunidade do Jacarezinho. De acordo com as informações dos policiais militares da unidade de polícia pacificadora, ele tentou se matar logo depois do crime, mas foi preso e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar. Agentes da divisão de homicídios conseguiram localizar a arma e investigam a hipótese de crime passional. Henrico foi submetido a uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. Às vezes por ciúme ou então uma depressão, e aí acaba cometendo uma atrocidade dessas, né? Matou a filhinha de 3 anos, matou a mulher e também tentou tirar a própria vida. Agora está internado, vamos ver se ele vai sair dessa ou não. E a polícia agora precisa também fazer perícia no local para investigar o que pode ter acontecido, né? Até porque o restante da família também precisa de saber, né, de um desfecho para esse caso. E 2 suspeitos de ordenar os ataques às UPPs no Rio foram presos na região dos Lagos. Eles andavam com carros de luxo e guardavam muito dinheiro. A Cláudia Ramos conta. Os bandidos foram presos numa ação conjunta das polícias federal e civil na região dos Lagos. Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná da Vila Cruzeiro, e Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D do Complexo do Alemão, passavam feriado em uma casa de luxo em Búzios. Nós temos informações de inteligência de que eles são responsáveis por boa parte dos ataques, pela autorização dos ataques nas UPPs do Complexo da Penha, os ataques a policiais e às bases. Foram 7 desde o início do ano. 4 PMs morreram. Segundo a polícia, no sábado, foi Piná quem ordenou os ataques a ônibus na comunidade do Caramujo, em Niterói, região metropolitana do Rio. Em março, o SBT Brasil mostrou com exclusividade outro ataque orquestrado pela dupla. Na ocasião, o comandante da UPP de Manguinhos, Gabriel Toledo, foi ferido na perna e socorrido debaixo de muitos tiros. Os bandidos estavam sendo monitorados pela polícia. Houve um cerco e nenhum tiro foi disparado. Com a dupla, os agentes encontraram 2 carros de luxo e R$9 mil em dinheiro. O 2D tentou escapar, mas viu que não tinha jeito, estava cercado e voltou. Todos eles se entregaram sem resistência. Um terceiro homem também foi preso na operação de hoje. A polícia ainda investiga a participação dele nos crimes. Há informações também do setor de inteligência das polícias de que esses ataques à unidade de polícia pacificadora aqui do Rio estariam sendo orquestrados também por facções criminosas que atuam em São Paulo. Mas eu quero saber com o Eduardo Oliveira, ele acompanhou também a prisão desses 2 aí na região dos Lagos. Ô Eduardo, a polícia deu mais detalhes do momento da prisão? Deu sim, viu, Leni Borges? Eles foram presos na praia de Tucuns, que fica em Búzios. E o que acontece? Logo que os agentes chegaram e fizeram um cerco na casa onde estava o traficante, ele ficou com medo da presença da polícia, Leni Borges, e se escondeu atrás da mulher e da filha para se proteger. Olha só, o Piná se protegendo, um homem considerado super perigoso pela polícia, se escondendo atrás da filhinha menor de idade e da esposa, que tinha acabado de chegar de umas compras. Ele e o 2D, Oliane, também são acusados de terem orquestrado o ataque à sede do Afroreg, que fica ali no Complexo do Alemão, viu? Ou seja, covarde ainda por cima, né? E há informações ainda que eles não saíam, ficavam sempre em casa ali na praia do Tucuns, não é isso, Eduardo? A região ali de Búzios, uma região nobre de Búzios, uma casa toda bem equipada ali na região, e não saíam, costumavam mandar a mulher fazer compras e tal, justamente para não chamar a atenção da polícia. Mas aí, com base nas denúncias e também num trabalho de inteligência, eles conseguiram capturar aí esses 2. E foi enterrado o corpo do biólogo Álvaro Samuel Guimarães dos Santos, que foi morto a facadas em Cabo Frio, na região dos Lagos. Amigos e familiares estão indignados. A reportagem é da Daniele Correia. Quem fez isso tem que pagar, não por uma questão de vingança, não desejo nada de mal para ninguém, mas por uma questão de cidadania,
porque falta amor no coração das pessoas, entendeu? A amiga de Álvaro Samuel dos Santos, de 25 anos, que esteve com ele pela última vez antes do jovem ser assassinado com uma facada no coração na Praia do Forte, em Cabo Frio, na região dos Lagos, ainda tenta entender a crueldade do crime. A gente estava em Praia Seca e como lá não tem muita coisa para fazer, a gente resolveu ir a Cabo Frio, né? 5h30 da tarde. Samuel resolveu que iria na frente, que iria esperar a gente lá. Quando foi 7h30, ele já tinha falecido. De acordo com as investigações da Polícia Militar, o jovem teria sido morto depois de uma tentativa de assalto. Caído na areia da praia, ele ainda gritou por socorro, mas quando os bombeiros chegaram, a vítima já estava sem vida. Ele era muito brincalhão, extrovertido, entendeu? Ele se formou em biologia. Ele gostava de lidar com animais, brincar, pegava gato na rua, levava para casa, para a gente cuidar. Os policiais colocaram como latrocínio, né, que seria tentativa de roubo seguido de morte. Mas a única coisa que levaram do Samuel foi o celular. Quando a gente foi à delegacia, os policiais disseram que é muito comum o homicídio lá, não pode ser comum. O corpo de Álvaro foi enterrado no cemitério de São Miguel, em São Gonçalo. A gente está vendo uma época de vida que a gente não tem mais segurança. A gente não pode passar na praia calçadão de dia. Não foi de noite, não foi lugar escondido, né? É um absurdo isso. Então, a justiça precisa fazer alguma coisa. Precisamos de alguém que realmente cuide da nossa segurança, né? Em Búzios foram os traficantes presos. Em Cabo Frio acontece esse homicídio. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Niterói também. Muitos bandidos de comunidades pacificadas da cidade do Rio estão indo lá para a região metropolitana. E uma informação ainda para você que mora na cidade, ali depois da ponte, hoje às 11 horas, o governador Luiz Fernando Pezão vai se reunir com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, para tentar conter o crescimento da violência no município. O número de homicídios cresceu 57% lá em Niterói nos primeiros 3 meses desse ano. E só no feriado foram registradas 3 mortes. 2 na comunidade do Caramujo. Trouxe essa matéria para você porque está tudo correlacionado, né? Você vê que a bandidagem não é só na cidade do Rio. A gente fala muito aqui da capital, mas você que mora no interior do estado, você que é de outras cidades, também tem conhecimento de crimes tão bárbaros quanto os que acontecem por aqui. E olha, eu vou falar para você agora, a gente vai voltar para a Avenida Brasil? Então vamos voltar para a Avenida Brasil, porque o Eduardo Oliveira está me chamando aqui. Tem mais detalhes, né, Eduardo? Mostra para a gente, então, como é que está a situação por aí, nesse momento, para quem está indo agora trabalhar. Olha, Eliane, o trânsito continuou com uma pequena retenção aqui na Avenida Brasil, altura de Ramos, apenas a pista local aberta para os veículos que seguem em direção ao centro da cidade. E a gente tem essa imagem aí da Avenida Brasil totalmente vazia, né? Terça-feira, pela interdição que acontece até as 10 horas dessa quarta-feira, devido às obras aqui da Transcarioca. Olha só os motoristas circulando, neste momento com uma certa retenção aqui, Eliane, por causa do desvio logo ali na frente. Mas depois o trânsito segue sem nenhum problema. Agora, a Prefeitura do Rio pediu que a Supervia e o metrô colocassem em operação todos os vagões disponíveis para evitar um caos no trânsito, principalmente aí nesse começo da manhã, na hora do rush e também no final da tarde, viu? É a melhor opção mesmo, ir de transporte público, se for possível, né, Eduardo? Agora ele já mostrou que está se complicando, né? Ele entrou mais cedo, há poucos minutos atrás estava melhor, agora já piorou um pouquinho. Ou seja, você que vai sair de casa, né, se possível, vá de ônibus ou de metrô. E um ataque inusitado aconteceu aqui no Rio. Mas eu não estou falando de polícia, de bandido, nada disso não. É que 2 cadelas tentaram pegar um ouriço. E você pode imaginar como é que as pobrezinhas ficaram, né? A Cláudia Ramos mostra. Foi um verdadeiro dia de cão para essas duas. As cadelas da raça São Bernardo terminaram a noite com os focinhos cheios de espinhos, depois que tentaram pegar um ouriço cacheiro. Por sorte, os animais foram encontrados por esse grupo de jovens em Laranjeiras, na zona sul do Rio, na madrugada desta segunda-feira. Eu estava no carro com o André, pronto para ir embora, pronto para pegar os outros e ir embora. E a gente passou na esquina e eles estavam parados. A gente teve que sair do carro, né? As duas foram levadas para o veterinário ainda de madrugada. Elas precisaram ser sedadas para a retirada dos espinhos. Uma delas, a mais velha, tinha feridas até mesmo dentro da boca. O ouriço cacheiro é um dos animais mais conhecidos da nossa fauna. Os espinhos são usados como proteção contra ataques de predadores.
Por causa dos espinhos, as duas cadelas agora estão de dieta. Elas estão tendo que comer só ração pastosa, não estão numa dieta, tomando inclusive anestésicos. Se encontrar os donos, Caio trouxe as duas para o apartamento de 2 quartos na Barra, na Zona Oeste. A decoração sofreu alterações para receber as hóspedes de quase 50 quilos. Eu tirei todos os móveis da varanda, né, para pelo menos dar um espaço confortável para elas ficarem. Mas assim, elas são umas fofas, muito dóceis, muito quietas. Renata, a dona das cadelas, chegou até o grupo pela internet. Meu amor, o que aconteceu com vocês, hein? Kiara e Ivete, as duas cadelinhas, fugiram depois que bandidos arrombaram o portão da casa onde moram. Elas dormem dentro da sala, elas têm todos elas têm sofá, colchão, elas são todas, porque como elas já foram muito maltratadas, então assim, eu procuro dar o máximo que eu posso a elas. Final feliz. Final feliz, graças a Deus. E pro dono é como se fosse filho, né? Você vê um animalzinho seu fugindo, depois encontra, olha, e descobre que eles foram atacados por um ouriço. Aliás, os ouriços não são a primeira vez que eles atacam aqui, não. Claro que é sempre quando o ser humano invade o espaço deles, né? Ele não vai atacar à toa. É o ser humano ou o cão ali que está invadindo, que está tentou pegar o bichinho, ele atacou. Outro dia mesmo, esse ano, uma mulher também, de um poste, né, de um fio de alta tensão, caiu um ouriço na cabeça dela. Ela também ficou ferida. Agora, por sorte, a dona conseguiu localizar os 2 cães da raça São Bernardo. Está tudo bem, graças a Deus. Sistema de proteção do ouriço aqui, né? Não tem como. Eles não fazem isso, logicamente, para machucar, mas para se proteger. E olha, agora de manhã um vazamento da SEDAI deixou o trânsito complicado em Campinho. Uma tubulação estourou na rua Albano, na esquina com a Cândido Benício, que permanece parcialmente interditada. Técnicos estão no local para fazer os reparos. E quem segue em direção a Jacarepaguá, a estrada do Catonho é a melhor opção. Portanto, se você vai por lá para Jacarepaguá, então vá pela estrada do Catonho. E, gente, olha, nós trouxemos ontem aquela história da mulher que deu à luz na rua com a ajuda de policiais da UPP da Mangueira. As imagens do parto são impressionantes. O Cid Marcos voltou lá, conversou com ela e traz os detalhes. Foram minutos de tensão. A voz é de um dos policiais que fizeram o parto. O policial se referia à criança que havia acabado de nascer, enquanto a mãe, Leilane Nascimento, continuava deitada no chão. A Leilane mora nesse prédio. O parto na rua aconteceu a pouco mais de 100 metros daqui. Leilane saiu de casa passando mal, conseguiu chegar lá embaixo, na esquina, curiosamente, em frente a um hospital. Foi bem aqui que tudo aconteceu. Antes do parto, os policiais pediram ajuda. Chamou o médico aí? Mas não conseguiram, como comprova o diálogo. Não veio ninguém ainda não. O jeito, então, foi improvisar. A Secretaria Municipal de Saúde lamentou o caso e informou que vai investigar. A direção do Hospital Barata Ribeiro disse que não existe setor de emergência nem médicos obstetras por ser uma unidade de ortopedia e cirurgia plástica. Mãe e filha foram levadas para um bairro vizinho ao local do parto. Vieram para este hospital. Hoje cedo apareceram na janela. No meio da tarde, o marido de Leilane, que assistiu tudo, chegou ainda de pernas bambas. Ficava chorando, eu tranquilizando ela, passando a mão no rosto dela, entendeu? Tranquilizando ela, o policial tirando a neném. Depois que a neném saiu, para tranquilidade. Minutos depois, o reencontro com a família. No colo, a pequena Kemily nem imagina o que a mãe dela enfrentou para dar à luz. Tá dor. Doeu muito. Estava em frente a um hospital, ninguém fez nada. Teve que esperar chegar até aqui para ser atendida. O sufoco de mãe e filha rendeu um nome especial à menininha. Kemily Vitória. Na chegada em casa, na Mangueira, só faltou samba para recebê-las. Uma história de enredo forte, com dor e principalmente amor, incansável. O que acontece é que a Kemily vai se juntar às outras crianças que ficam naquele prédio do IBGE, o antigo prédio do IBGE, na comunidade da Mangueira, que é um local, eu já visitei, totalmente insalubre, não tem condição para você criar filhos ali, para você morar, mas infelizmente é a única opção para as pessoas, né? Eles não têm para onde ir, ficam naquele local ali. E uma curiosidade sobre a Kemily, a família imaginou a princípio que ia ser um menino, aí compraram tudo, roupinha de menino, depois veio uma menina, graças a Deus, com saúde, né? Se você mora na região, se você tem algum contato, então ajude, doe roupinhas, porque tá tudo azulzinho e verde, né? Não tem nada rosinha para Kemily.
E começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Por isso eu vou voltar lá com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações. Eduardo, então, quem pode se vacinar? Como é que é essa campanha? Olha, Eliane, a campanha de vacinação vai funcionar aqui no Rio de Janeiro em mais de 200 salas de imunização disponíveis na cidade do Rio de Janeiro. Este ano, a novidade é a ampliação da faixa etária, que vai de 6 meses até 4 anos para as crianças. Anteriormente, ela ia de 6 meses até 23 meses. O público-alvo são crianças, mulheres e gestantes e também mulheres pós-parto até 45 dias. A Secretaria Municipal de Saúde informou, Liane, que essa campanha vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 da tarde nessas salas de imunização que acontecem em centros municipais de saúde e clínicas da família, viu? Portanto, uma oportunidade para as pessoas não deixarem de tomar essa vacina, que é muito importante, principalmente aí com a chegada do inverno. Ou seja, são os pacientes de risco, né? Os idosos, as criancinhas pequenas, as mulheres, no geral, Eduardo, ou só as mulheres que têm algum tipo de doença pré-existente? Olha, mulheres grávidas podem tomar vacina, pré-existentes também, enfim, é uma vacina para evitar aí a gripe, já que daqui a pouquinho o inverno está chegando, né, Eliane? É verdade, se fosse mulher em geral eu já ia lá, porque eu tô gripada e a gripe quando pega a gente, né, deixa você arriado completamente. Derruba. Se você tem alguma doença ou se você tem uma criancinha pequena, aí precisa ir. E idoso também, porque a gente sabe que a gripe é um dos fatores que leva o idoso à morte. Às vezes você pode não acreditar, poxa, eu tô com uma gripe, mas é um caso sério. Você pode ter complicações, pode ter pneumonia e outras doenças graves decorrentes da gripe. Obrigada, Eduardo. E 2 homens são presos com armas e dinheiro falso. Um deles tentou se passar por pastor. Ele tinha várias identidades. Deixa eu ver. Omar da Silva Ribeiro, de 42 anos, e Luiz Cláudio Maciel, de 40 anos, foram presos ontem à noite durante uma blitz na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica. Com eles foram apreendidos 2 revólveres, uma pistola com carregador, 9 celulares, um tablet e relógios, além de R$500 em notas falsas. De acordo com a polícia, ao se identificar, Omar tentou se passar por várias pessoas. Ele informou a guarnição que era policial civil. Não podendo provar isso, ele informou que era pastor de igreja evangélica e utilizava o armamento para fazer segurança do dinheiro que movimentava a igreja e que era colecionador de armas, por isso ele tinha as armas. Ele tentou ludibriar a guarnição, informando que era juiz de paz, juiz arbitrário, juiz e agente de paz da ONU. Omar tem passagem por falsidade ideológica. Ao ser encaminhado para a 32ª Delegacia na Taquara, o criminoso passou mal e teve que ser levado para a UPA mais próxima. Agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, mais informações sobre o trânsito na Avenida Brasil com o primeiro dia útil de interdição. Mas antes, uma informação. Manhã complicada no aeroporto Santos Dumont, que está operando por instrumentos. 6 voos já foram cancelados, 3 de partida e 2 de chegada. A gente volta já já. No Cine Espetacular, filme inédito. Vem fazer uma fezinha? Sim. Kevin tava na pior, mas a sorte mudou. Ganhamos! A mulherada cai em cima. Você é agressiva. Preciso do bilhete da loteria agora. Eu tô ferrado. Bilhete de loteria com Terry Crews e Ice Cube. Hoje, 11 da noite, no SBT. Chegou a hora de mudar a casa com a qualidade da melhor decoração do Rio. Renova tudo, toque a campainha. O estilo que você queria em até 10 vezes sem juros. Home Aeron por R$10 de R$89. Sofá Caribbean por R$10 de R$79. Sala de jantar Siena por R$10 de R$99. E o melhor, entregue montagem grátis. Aproveite, passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo.
A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Insensatez total em todos os setores. Prepara! Nesta terça é pra entupir a loja. Mas eu vou fazer qualquer negócio pra você não sair daqui sem comprar. Notebook Intel Dual-Core 3D 4GB, 999 em 10 sem juros. E você leva grátis tablet e tela de 7. É de graça. A maior negociação de lavadoras. Preços reduzidos drasticamente. Lavadora 10 quilos, só marca top 899. Celular 3 chips, teclado completo 99. É nesta terça, 7 da manhã. Ricardo Eletro. Estou de volta agora, 7 horas e 23 minutos. Vou direto com o Eduardo Oliveira, que continua lá na Avenida Brasil. O Eduardo, você tem mais uma novidade para me mostrar aí, mais uma notícia? Olha só, Eliane, quem está querendo passar aqui pela Avenida Brasil e seguir em direção ao centro, tem uma outra opção. Olha só, o viaduto Brigadeiro Tronkovski também está fechado, mas a melhor opção para os motoristas que desejam seguir para o centro é acessar a linha vermelha ou acessar a Avenida Pastor Martin Luther King Jr., até a altura de Inhaúma, seguir pela linha amarela e pegar a Avenida Brasil na altura de Bom Sucesso, viu? A gente observa ainda uma pequena retenção pouco antes do desvio, mas deste ponto em diante o trânsito flui normalmente, graças a Deus e graças aí pelos motoristas que estão aí ter muita paciência neste momento aqui neste ponto, viu, Liane? Ok, Eduardo, obrigada. E ontem tinha até gente fazendo churrasquinho nesse trecho da Avenida Brasil interditado. Aproveitando que estava fechado ali, o pessoal da comunidade foi lá e fez um churrasquinho. Montou até um toldo. Agora deixa eu ver novamente as câmeras da 7 Rio, da Companhia de Tráfego, para você ter ideia de como estão outros pontos. Aí a linha vermelha com a linha amarela, 7 horas e 24 minutos. O trânsito segue intenso, mas sem congestionamento, sem nada parado aí. Voltamos à Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador, tem essa interdição. Esse trecho não passa carro, a gente vê também a pista, logicamente, livre. A gente tem outras câmeras, outros pontos. A linha vermelha, essa é importante para você que vai por aí, vai passar já que a Avenida Brasil está parada, esse é o principal acesso. Na altura do gasômetro, a gente vê que também tem muito carro passando essa hora da manhã. Já virou o relógio, 7 horas e 25 minutos. Uma menina menor de idade está desaparecida há quase um mês. A principal suspeita é uma garota conhecida como Capetinha, que pode estar aliciando a moça. E a família, claro, está desesperada. Veja na reportagem da Aline Grupilo. Uma menina bonita, estudiosa e de boa índole, Gabriele Teles, de 12 anos, morava com o pai, a madrasta e 2 irmãos nessa casa em Guadalupe. O local está em obra, mas mesmo com pouca estrutura, o pai conta que não faltava nada para a menina. Não faltava. Carinho, atenção. E sempre se deu bem. Tirando essa situação da casa assim, que está em obra, não faltava nada. Tenho quase certeza que foi as más companhias. A vida de Gabriele mudou quando ela conheceu outra garota conhecida como Capetinha. A jovem, que parece ser menor de idade, mora na favela Faz Quem Quer, em Rocha Miranda. E, segundo a família de Gabriele, teria convencido a menina a se prostituir. A única coisa que deve ter acontecido foi a amizade errada. Porque ela era uma menina tranquila, tinha seus problemas de adolescente, mas coisa normal, nunca deu problema nenhum. Começou a mudar depois que teve contato com o pessoal, essa menina de vulgo Capetinha. Gabriele pediu ao pai para ficar no portão de casa junto com os irmãos. Era por volta das 10h30 da noite. Seu Nivaldo permitiu, mas quando ele saiu em direção ao trabalho, a menina se encontrou com algumas amigas e desapareceu. O caso foi registrado na delegacia do bairro. A esperança da família é que a polícia consiga encontrar Gabriele. Espero que seja uma fase que vai embora, mas quero minha filha, entendeu? Não tô comendo, não tô dormindo. Trabalhar, tem 3 dias que eu não trabalho, não tem como, entendeu? E só isso. E o que eu pude fazer, eu já fiz.
Você viu aí o apelo do pai. Se você tiver qualquer informação que leve ao paradeiro da Gabriele, ligue para o Disque Denúncia, está aí na sua tela. Você não precisa se identificar. Se você tem algum conhecimento dessa capetinha, sabe quem é essa menina, essa jovem que estava com a Gabriele, então informe a polícia. 2253-1177, 2253-1177. Ajude essa família a encontrar a Gabriele. E eu vou para outro rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo para hoje. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca durante a noite. As temperaturas vão de mínima a de 18 graus e máxima de 32. Eu volto já. Nesta quinta... Beijinho no ombro, o recalque passa longe. Sem querer querendo, esta galera faz imitações. Quem me chamou? Isso é humor. Faz arte e diverte. Quem foi que inventou o birimbau? Apronta maluquices. Só as cachorras. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Insensatez total em todos os setores. Prepara! Nesta terça é pra entupir a loja. Mas eu vou fazer qualquer negócio pra você não sair daqui sem comprar. LED 39, você só viu este preço na Black Friday. 999. Não é 32, é LED 39 por 999. TV 50 gigante, o Ricardo já cobriu. É TV 50 por 1.789. Em 10 sem juros. LED 22 LG, só 599. É nesta terça, 7 da manhã. Ricardo Eletro. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas, o governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas. E você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Você não escolheu nascer, nem o nome que ia ter, nem o que ia comer. Pois bem, agora que você cresceu, escolha o melhor para sua saúde. Escolha o Assim Saúde. Ligue agora. Viva Assim. Tchau. Fernandinha Souza. Oi. Meu sonho era te conhecer. Jura? Uhum. Mas você deve ter outros sonhos também, né? Um carrão pra te levar pra passear comigo. Então faz um Super X-Cap. Tem casa, carro, moto, viagem, 20 mil reais por semana e mais 1 milhão todo mês. Nossa. Bom, né? Então, não vai querer tirar uma foto comigo, não? Fê, não vai rolar. Preciso comprar meu Super X-Cap, né? Que isso, hein, Super X-Cap? Tá fazendo mais sucesso do que eu? Super X-Cap é da Caixa. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. 7h30 em ponto. E agora, você do interior do estado, muito obrigada pela companhia. Fique com Master Ofertas. Faltam apenas 8 dias para o fim do prazo de entrega do imposto de renda. Então, atenção, muita gente precisa correr. Até agora, menos da metade dos brasileiros, muitos deles cariocas, enviou as informações à Receita Federal. Léo Santana. Marlon encontrou tempo para informar ao governo tudo o que ganhou no ano passado. Ele nunca consegue enviar os dados nos primeiros dias, para receber a restituição nos lotes iniciais. Saiu muito cedo de casa, chego muito tarde e a gente, como sabe, está atento sempre aos prazos, sabe que com a facilidade de fazer também, né, sabe que pode deixar um pouquinho para mais tarde. O atraso de muitos se torna trabalho acumulado para outros. Este contador alerta, deixar tudo para a última hora pode ser muito arriscado. Envie com antecedência de uns 2 ou 3 dias para que dê tempo de pagar sem juros e multa. Este ano, pela primeira vez, a declaração só poderá ser feita pela internet por meio do site da Receita. Outra novidade é a possibilidade de enviar as informações por tablets e até mesmo por smartphones. Mesmo com tantas facilidades, a maioria dos contribuintes ainda não prestou as contas com o leão. A Receita espera receber 27 milhões de declarações. Segundo o último balanço, mais de 11 milhões de brasileiros tinham informado os rendimentos, ou seja, 42% do total. Tem que declarar quem recebeu mais de R$ 25.661 no ano passado, ou tem patrimônio superior a R$ 300 mil. Quem não fizer a declaração até o dia 30 terá que pagar multa de no mínimo R$ 165.
Tem gente que ainda acha o processo complicado, mas em breve os contribuintes vão perder bem menos tempo com a declaração. Os contribuintes que têm apenas uma fonte de rendimento, eles vão passar no futuro, é uma ideia da Receita Federal, a não mais preencher a declaração e sim confirmar dados. A Receita Federal vai disponibilizar alguns dados, ele diz se aquilo ali está ok e certifica. Vai ficar bem mais fácil, bem mais prático, né? Eu fico por aqui e você aí acompanha agora as notícias nacionais no SBT Manhã com o César Filho. Tchau, tchau, um ótimo dia. Hora Oficial do Brasil, muito obrigado a você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui no SBT Manhã. Vamos ver